Latina TV desta semana vamos falar sobre a transposição do Rio São Francisco, assunto polêmico que vem dividindo opiniões em todo o país nos últimos dias. O Velho Chico, como é conhecido, passa por 429 municípios, onde moram cerca de 14 milhões de pessoas. O que vai representar a transposição para toda essa população? Quais são os projetos alternativos à transposição? Será que o ideal é somente a revitalização do Rio São Francisco, a transposição das suas águas ou a revitalização com a transposição? Tudo isso e muito mais você vai saber no programa de hoje, que começa agora. Para falar sobre a transposição do Rio São Francisco e sobre a situação das bacias brasileiras, os convidados desta semana são o ex-ministro de Meio Ambiente e atual secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, José Carlos Carvalho. José Carlos Carvalho também é vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O médico coordenador do projeto Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais, e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Apolo Eringer. Também participa do programa o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer recebê-los. Bom, antes de tudo, vamos falar um pouquinho do que é a transposição, mas agora do ponto de vista ambiental. O que representa a gente transferir as águas de uma bacia para outra bacia? Apolo começa respondendo, depois eu quero a complementação do Zé Carlos. Do ponto de vista ambiental, se você retira a água de uma bacia que já não está dando conta da demanda que é feita sobre ela, o Rio São Francisco, se não tivesse Três Marias e Sobradinho, estaria sendo atravessado a pé, né? Cheio de banco de areia, totalmente cheio de esgoto. Se você retira a água numa proporção que se pretende, para atender toda uma outra região fora dela, é claro que vai faltar água para os múltiplos usos. Você não vai ter água suficiente para os peixes, você vai ter dificuldade de navegar, você vai ter uma poluição relativa maior, porque diminui o volume de água, você vai ter uma série de demandas futuras que vão aumentando, sempre encontrando cada vez menos água. Então, do ponto de vista ambiental, teria que ter sido feito um estudo sobre os impactos na bacia do São Francisco pelo EIA-RIMA, para liberar essa obra de transposição, que não foi feito. Na sua opinião? Eu acho que o professor Apolo coloca a questão na sua dimensão real. Eu, pessoalmente, acho que nós não podemos esquecer que estamos fazendo transposição de água do semiárido para o semiárido. A impressão que se dá é que nós estamos tirando água de uma região farta em água para uma região que não tem água. Isso é um ponto que tem que ficar claro. E, além dos pontos mencionados pelo professor Apolo, eu queria reiterar a necessidade de que o EIA-RIMA do empreendimento também incluísse a porção mineira da Bacia Hidrográfica do São Francisco, porque, como o próprio nome desse projeto menciona, nós estamos fazendo a interligação de bacias. Ora, por que fazer o EIA-RIMA da bacia receptora, das bacias receptoras, e não fazer o EIA-RIMA da bacia doadora, quando nós sabemos do alto grau de degradação ambiental acumulado durante décadas na bacia do São Francisco? Então, nós entendemos que o licenciamento ambiental tem essa falha, é uma falha gritante, e por isso essa é uma das razões pelas quais nós não podemos concordar com o projeto tal como ele foi concebido. Voltando à questão mais ampla, que é o próprio São Francisco, Zé Carlos, nós estamos passando aí por mudanças, fenômenos naturais, né, como o tsunami, Katrina, Rita, e que, segundo alguns cientistas, isso já são sinais, né, das mudanças climáticas que vão afetar uma maneira como um todo. Como que antes da própria transposição, as mudanças climáticas podem afetar o regime de chuvas, tanto no Brasil ou em outras partes do mundo? A esses fenômenos que você mencionou, nós poderíamos mencionar um problema do dia, que é a seca na Amazônia, que é a região que tem um dos maiores índices de precipitação pluviométrica do planeta e que está vivendo um momento de seca, segundo os especialistas, entre outras razões, por mudanças de clima de natureza global. Isso tende a afetar todas as regiões do planeta e é mais um exemplo dos cuidados que nós precisamos de adotar, principalmente numa bacia hidrográfica como São Francisco, em que praticamente 75% da sua contribuição hídrica é obtida no alto curso do rio.
Então, qualquer alteração climática que afete as precipitações pluviométricas no alto curso terá desdobramento inexorável em toda a extensão da bacia hidrográfica. Agora, uma coisa eu acho que todos concordam. Além da transposição, ou antes da transposição, é necessário que haja revitalização do rio, né? E há um projeto, uma proposta na Câmara que prevê um orçamento de 300 milhões de reais por ano para que seja feita a revitalização e saneamento do São Francisco. Vocês acham que essa verba é suficiente? Olha, eu acho que a discussão da revitalização, ela não passa primeiramente pela verba. Ela passa pelo projeto estratégico de revitalização. O que o governo federal tem feito é pegar um dinheiro chamado revitalizante e passar a negociar com prefeituras, passar a negociar com governadores, passar a negociar com deputados a concessão de verbas para ações pontuais e dispersas na bacia do São Francisco, com o título de revitalização, sem nenhum projeto estratégico com foco geográfico e temático. Desse jeito, o dinheiro some e não há revitalização. Para o projeto de transposição, eles têm projeto detalhado de engenharia, só que não divulga para a gente. E para a transposição e para a revitalização, eles querem negar esse projeto. Só vai haver investimento em revitalização o dia que a gente souber o projeto estratégico concreto, com foco geográfico e temático. E na sua opinião, secretário? A minha opinião coincide com a posição do Apolo. Nós precisamos de ter um projeto para o semiárido brasileiro que seja abrangente e sistêmico, que seja capaz de atender todas as demandas do semiárido, não apenas do semiárido setentrional, que é o objetivo limitado da transposição, e nesse contexto incluir a revitalização, lembrando, no meu entendimento, que a revitalização do Rio é uma imposição da sua realidade socioambiental. Nós não podemos pensar a revitalização condicionada à transposição do Rio. Ok. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O tema de hoje é a transposição do Rio São Francisco. Voltamos com Ecolatina TV. O Rio São Francisco banha 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, o São Francisco recebe água de 168 afluentes, entre eles o Rio das Velhas, que hoje recebe o esgoto da região metropolitana de Belo Horizonte, que corresponde a 1/3 da população da bacia do Rio São Francisco. Tratar o esgoto dos rios parece ser hoje a grande preocupação de diversas entidades que defendem, antes de tudo, a revitalização do Velho Chico. Bom, antes de tudo, quais são as alternativas hoje para poder tentar acabar com a falta de água no semiárido nordestino, Apolo? Olha, você precisa de ter ações locais, aproveitando o potencial local de água, porque se as pessoas estão morando no sertão, a população difusa, é porque tem água lá, senão eles não estariam lá. Claro. Precisa aumentar a oferta de água. Nós temos a oferta de água de chuva, o Nordeste tem uma precipitação de chuva muito boa, claro que não é igual a Minas Gerais, mas é 700 milímetros por ano, o que dá uma grande quantidade de água, porém irregular. Chove 3 meses por ano e depois costuma ter uma seca aí cada 3 anos, 2 anos, 4 anos. Então, a gestão local, coletando água de chuva e fazendo poços para tirar água onde for possível, vão fazendo, tem várias soluções que têm que ser articuladas e beneficiando a agricultura familiar, em locais que têm as suas potencialidades e têm que ser explorados. Essa é a visão que eu tenho do ponto de vista da solução dos problemas. Você não vai resolver o problema do sertanejo que sofre com a seca passando um canal pelo Nordeste, distante da casa dele, um canal caríssimo, porque se um canal resolvesse esse problema, teria resolvido no Vale de Jequitinhonha. Você tem o Rio Araçuaí, Rio Jequitinhonha, que é perene, e é um semiárido, uma população paupérrima, que nunca resolveram o problema. Por que não faz uma experiência no Vale de Jequitinhonha para mostrar que um canal de água resolve todos os problemas de inclusão social? Eu acho isso. Sim. Eu acho que a opinião do Apolo reforça
a necessidade de tratar a questão do semiárido com uma abordagem integrada e sistêmica. O Brasil normalmente tem dificuldade de estabelecer políticas públicas sistêmicas que sejam capazes de ter a abrangência necessária para enfrentar o problema em todas as suas dimensões. Aliás, em razão dos graves problemas que nós temos assistido aí ultimamente no Brasil, está chegando a uma conclusão que a corrupção do setor público é sistêmica. Ora, se até a corrupção conseguiu ser sistêmica no Brasil, por que nós não podemos imaginar políticas públicas sistêmicas que integrem as ações de governo voltadas à solução de um problema comum da sociedade brasileira? Eu acho que esse é o caminho que precisa de ser perseguido. Mas tem alguns programas no próprio Nordeste, que é o programa do caso das cisternas de Plaquemines, né, que é a construção de 1 milhão de cisternas, que segundo o próprio governo federal, iria abastecer praticamente 5 milhões de pessoas. E é um custo, né, de R$1 bilhão, que dá em torno de R$1.000 cada cisterna. E tem também o projeto no semiárido de Minas, que é no caso de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, que é o projeto das microbarraginhas, que foi construída 1.200 microbarraginhas. Não seriam soluções que já existem, muito mais baratas e muito mais eficientes do ponto de vista de proximidade das pessoas? Com toda certeza. Isso é um exemplo que materializa o comentário que o professor Apolo fez, no sentido de que há soluções de natureza local mais baratas e mais eficientes para resolver principalmente o problema da população dispersa que está domiciliada na zona rural. E esses caminhos são os caminhos que nós precisamos de fazer. A questão das cisternas, há um programa 1 milhão de cisternas. Inclusive, eu tive a oportunidade de apoiar a época da criação da Agência Nacional de Águas, que nós colocamos como uma das prioridades da agência, que foi apoiar esse programa. Esse programa, pelo que a gente tem acompanhado, está fazendo em torno de 20 mil cisternas com recursos do governo federal através do Ministério da Ação Social. Ora, se nós só mantermos esse ritmo de 20 mil cisternas, nós vamos precisar de meio século para atingir 1 milhão de cisternas, enquanto o governo quer fazer 2 canais com 700 quilômetros de extensão para não resolver plenamente o problema em 2 anos. Zé Carlos, um colega meu que é de Pernambuco, é agrônomo, funcionário da Fundação Joaquim Nabuco, ele disse que se eles construírem 100 metros por dia de um canal, está previsto 700 quilômetros de canais. Se construir 100 metros por dia, um canal de 25 metros de largura por 5 de profundidade, uma coisa enorme, para proteções laterais, se fizer 100 metros por dia, o que é um grande desempenho da engenharia, vai demorar de 17 a 18 anos para construir o canal, construído em terras dificílimas de afloramento cristalino. Outra questão que eu acho importante é negar essas soluções macro, falsas, né, para impressionar eleitoralmente o eleitor menos informado do Nordeste, é o seguinte: se eu tenho uma região muito pobre e eu levar um supermercado moderno para lá, eu resolvo o problema? Não resolvo, porque o supermercado só vai ser acessível a quem puder comprar e pagar. Como que o nordestino pobre, que sofre com a seca, semi-analfabeto, desprezado há séculos, vai conseguir pagar a conta da água de irrigação, comprar os encanamentos para andar 15, 20, 40 quilômetros? Como é que ele vai fazer irrigação se ele não estudou, não tem técnico agrícola na família? Isso é uma loucura total, uma mentira muito grande. Vai beneficiar só quem estiver do lado do canal, e os canais estão indo para onde? Está no projeto que o canal vai para os açudes. O sistema de açudes já tem 100 anos. Ele foi criado para resolver todos os problemas do Nordeste. Não resolveu nenhum. Criou mais problemas, estão todos assoreados, todos cheios de esgoto, se arrebentando. Ou seja, a lógica da transposição é a mesma lógica da açudagem. Sempre a indústria da seca usando a fome e a pobreza do povo do Nordeste para tirar dividendos políticos e favorecer empreiteiras. Agora, vocês acham que a atitude de Dom Luiz Capio, a greve de fome, foi fundamental para levantar esses problemas da transposição? Eu acho que foi um gesto extremo que teve o mérito de tornar esse problema um problema nacional. Porque, na verdade, a despeito de todos os esforços que nós fizemos, a partir de Minas, inclusive, com o forte apoio das nossas lideranças da sociedade civil, o professor Apolo esteve entre aqueles que, desde o primeiro momento, vem se mobilizando sobre isso, nós não tínhamos conseguido transformar essa questão numa grande questão nacional. Sim. E isso eu acho que nós conseguimos
com o gesto extremo do bispo Dom Cápio. Ok. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O nosso tema de hoje é a transposição do Rio São Francisco. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar e que, para isso, é preciso conhecimento. Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC. Ensina quem sabe fazer. Voltamos com a Ecolatina TV. Para conhecer mais os nossos rios, nada melhor do que navegar por eles, ver todos os problemas enfrentados e principalmente propor soluções. Esse é um dos trabalhos do projeto Manuelzão, que fez uma expedição no último mês para revelar qual é a situação dos rios que fazem parte da bacia do Rio das Velhas, que é um dos afluentes do Rio São Francisco. Dessa vez, a expedição Manuelzão desceu o rio Taquaraçu. Durante 5 dias, a equipe percorreu 160 quilômetros de canoa no rio Taquaraçu, que faz parte da bacia do Rio das Velhas, passando pelas cidades mineiras de Nova União, Caeté, Taquaraçu de Minas, Santa Luzia e Jaboticatubas. Cerca de 1.400 pessoas foram mobilizadas para a expedição, com o objetivo de sensibilizar as comunidades ribeirinhas para o problema de contaminação dos rios e a necessidade de preservar as águas. A expedição também documentou aspectos da história e da cultura local, a situação dos cursos das águas, da mata ciliar e os atrativos naturais importantes para o desenvolvimento do ecoturismo na região. Apolo, o projeto Manuelzão busca ações para a efetivação da meta 2010, que é a de nadar, pescar e navegar no Rio das Velhas, né? Nesse caso, você acha que essas metas serão alcançadas no prazo determinado, 2010? Eu acredito sim, porque o plano diretor, elaborado por técnicos, trabalhando para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, definiu as metas, submetas, os prazos e a prioridade que tem que ser dada para conseguir essa meta. O objetivo é navegar, na ordem, né? Uhum. Navegar, pescar e nadar na região metropolitana do Rio das Velhas. Basicamente entre Sabará, Belo Horizonte e Santa Luzia, que é a região mais poluída e com maior densidade de habitantes. Se essa região, se for concentrado nela um projeto de revitalização, você salva a bacia como um todo, porque você vai quebrar o sistema de poluição onde ele é maior. Então, é um projeto com visão geográfica, visão sistêmica de bacia, não é um projeto municipalista. O governo estadual, a partir de março do ano passado, definiu esta meta como uma prioridade do governo. E eu acredito que, se o governo realmente se empenhar, nós estamos chamando a meta 2010 como linha azul, em contraposição à linha verde. O governador, para levar a comunicação viária até o aeroporto de Confins, tomou isso em próprias mãos, usou a mídia, apostou, deu prazo para concluir as obras. Nós gostaríamos que o governador fizesse o mesmo com a linha azul. Isso seria a glória do governo dele, porque seria a maior contribuição para a revitalização do São Francisco, seria um projeto estimado, amado pela sociedade, e mostraria, né, ao todo o Brasil a decisão do governador Aécio Neves para a recuperação da economia de Minas, porque a revitalização do Velhas é essencial para a recuperação econômica de toda essa bacia. Secretário, você está falando, o Apolo falando que o governo assumiu isso. Efetivamente, né? Primeiro, por que o governo assumiu isso? E segundo, quais são as ações efetivas de governo para que essa meta seja alcançada? O governador Aécio Neves, depois de tomar conhecimento do esforço do projeto Manuelzão e das iniciativas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, determinou
que essa meta fosse incorporada ao planejamento estratégico do governo de Minas Gerais, e ela vem sendo acompanhada diretamente pela própria CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, através da subsecretaria encarregada de coordenar os programas estruturantes do governo. O governador também, pela mesma razão, determinou à Copasa que esse assunto tivesse prioridade, tanto é assim que foi retomada a licitação para completar a estação de tratamento de esgoto do Onça. Nós já podemos anunciar que essa licitação foi concluída, então, proximamente, a Copasa estará contratando a conclusão da estação de tratamento de esgoto do Onça, mas isso não é suficiente ainda. Ao lado disso, há um trabalho comum, que corresponde também a uma proposta do projeto Manelzão, que nós estamos aderindo. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, desde o primeiro momento, tem se colocado como parceira nesse processo, é o programa Caça Esgoto, porque não basta construir as estações de tratamento de esgoto, quando nós sabemos ainda que há milhares de domicílios na região metropolitana, em Belo Horizonte, que não lançam o seu esgoto na rede coletora. Então, há todo um trabalho por fazer e nós temos noção clara que a solução desse problema pressupõe, além de investimento do governo, mobilização da sociedade, razão pela qual essa parceria do governo com a sociedade civil, no meu entendimento, representa uma estratégia fundamental para que os objetivos da meta 2010 possam ser alcançados. Aí nós estamos falando, né, de mobilização, que é importante, falando do tratamento do esgoto, que é um investimento do governo. Agora, como é que ficam as empresas na bacia hidrográfica, que tem algumas empresas que ainda poluem? Nós ainda temos algumas empresas que poluem, nós também não podemos esquecer que, por uma razão de natureza geográfica, temos, sobretudo nas cabeceiras do Rio das Velhas, uma atividade mineradora importante do ponto de vista socioeconômico, mas que também causa problemas ambientais em algumas circunstâncias. Nós estamos cuidando de estender essa parceria também com o setor privado. Eu diria até que hoje nós evoluímos muito no controle da poluição industrial. Se você for pegar as principais empresas hoje, elas estão lançando seus efluentes dentro dos padrões de qualidade, mas ainda há outras que não estão, e faz parte da meta 2010 um trabalho da Fundação Estadual do Meio Ambiente de atingir todo o universo das empresas localizadas na bacia para que elas possam ter tratamento e lançar os efluentes dentro dos padrões. Eu queria colocar uma questão, Ricardo. Eu cheguei à conclusão que nós só vamos ter um meio ambiente saudável, vamos conseguir as metas nossas, se essas metas forem assumidas pelos empresários. Eu acho que mais importante do que as ONGs, mais importante que o governo, seria se, lá do coração e do entendimento, os empresários assumissem a questão ambiental como fundamental para eles próprios, a sustentabilidade do desenvolvimento econômico. Nós não vamos ter um Brasil para o futuro se nós destruirmos totalmente as nossas reservas naturais, matarmos a galinha dos ovos de ouro. E para encerrar, eu quero saber o sonho ambiental de vocês para o Rio São Francisco. Apolo? Nadar e pescar sem medo de pegar doença, para que os rios de Belo Horizonte, que fazem parte da bacia de São Francisco, que o Rio das Velhas seja um rio para a gente poder nadar e fazer piquenique com as nossas crianças. Secretário? Na mesma linha do pensamento do Apolo, eu acho que é despoluir as nossas bacias hidrográficas e fazer com que possamos chegar num horizonte de médio e curto prazo com 100% do esgoto tratado e 100% do lixo urbano depositado de maneira ambientalmente correta, tanto na bacia do Rio das Velhas como nos demais afluentes do São Francisco, em Minas Gerais. Tomara que isso se realize. O Ecolatina TV fica por aqui. Agradecemos a participação do secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, José Carlos Carvalho, ao coordenador do projeto Manuelzão, Apolo Eringer, ao diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, e a você que acompanhou essa edição do Ecolatina TV. Contamos com sua audiência sempre às terças-feiras, às 10 da noite. O programa é reapresentado aos sábados e domingos, às 8 horas da noite. Fica agora com as imagens das últimas expedições do projeto Manuelzão. Das véias.